A Priscila Asbeck se junta a nós nessa cobertura lá direto de Nova York, porque ela estava com integrantes da delegação brasileira e vem trazer os detalhes sobre esse possível encontro entre Trump e Lula. Pri, muito bem-vinda, boa tarde para você. O que a gente sabe, pelo menos até agora? A gente sabe se essa reunião vai acontecer mesmo semana que vem, se ela pode ser antecipada. Como é que estão essas discussões, Pri? Oi, Muri, boa tarde a todos que nos acompanham no CNN Money. Estou aqui olhando o celular, claro, te ouvindo, mas vendo aqui as mensagens que vão chegando a todo momento. Fontes do governo, então, Muri, conversaram aqui com a gente agora há pouco, disseram, inclusive, que não há exatamente uma previsão de que essa conversa, esse contato entre Lula e Trump seja presencial, que pode inclusive ser por telefone. Então, a gente perguntou como que seria se eventualmente o presidente Lula ficaria direto aqui nos Estados Unidos, um dos jornalistas perguntou, e aí o que essas fontes falaram é que não, isso está descartado, o presidente Lula seguir aqui nos Estados Unidos até a semana que vem, ele continua ainda com o seu retorno previsto para amanhã, e aí nessa hora um diplomata inclusive falou, inclusive essa conversa pode não ser presencial. E a gente perguntou, pode ser por telefone? Ele falou, nada está descartado, não se sabe exatamente se essa conversa vai ser presencial ou por telefone, então pode também ser uma conversa por telefone. O que mais eles disseram também? Eles falaram que foi um encontro muito rápido, foram 38 segundos, que o presidente Donald Trump, como ele mesmo contou, ele apertou a mão do presidente Lula, falou com ele, falou que a gente precisa conversar. Lula assentiu, falou então vamos. Não se sabe exatamente os próximos passos, mas foi algo que pegou muito o governo Lula de surpresa. Inclusive, quando o presidente Lula estava no Salão da Assembleia ouvindo o discurso do presidente Trump, o momento em que o presidente Trump começou a falar sobre o Brasil, o presidente Lula foi cutucado ali, acho que pelo Mauro Vieira, mas o que esses diplomatas estavam contando foi que o presidente Lula ele não estava exatamente olhando para Trump naquele exato momento e ele foi avisado de que Trump estava falando do Brasil quando ele para prestar atenção então no que estava acontecendo. Então foi algo que realmente pegou todos de surpresa, eles não faziam ideia de que Donald Trump falaria do Brasil, mas com essa intenção que eu já tinha apurado, Muri, é que a equipe brasileira, o governo brasileiro, eles achavam que se Donald Trump falasse diretamente do Brasil, seria bom para o Brasil, porque isso reforça o discurso de defesa de soberania nacional para o presidente Lula, que é algo que tem o ajudado politicamente. Mas como que fica agora que o presidente Trump mencionou Lula, só que mencionou de uma outra forma, né, de forma muito mais amigável. Então, houve essa menção, Trump falou sobre o Brasil, trouxe um destaque para o Brasil no palco global, não só porque o Brasil abre o discurso da Assembleia, mas também porque a gente está falando sobre o presidente da maior potência do mundo falando do Brasil e falando que gostaria de conversar com o presidente Lula. E agora, então, começam esses preparativos. Claro que a diplomacia, no momento exato que isso acontece, já começa a se preparar para como vai ser essa conversa, qual vai ser o conteúdo, o que exatamente o governo vai dizer, porque antes, Muri, a perspectiva e a percepção era de um canal completamente fechado para o diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Inclusive, a gente questionou muito o governo antes do discurso de Trump, se eles tinham tentado algum contato, algum encontro, e o que eles falavam era que não tinha a menor chance de um encontro aqui durante a Assembleia, que não houve contato pela diplomacia americana nem pela brasileira. Então agora a situação muda muito de quadro. Não era algo esperado, uma possibilidade de diálogo entre Brasil e Estados Unidos. E o que se espera agora e o que há de expectativa é se o presidente Lula, no tete-a-tete com Donald Trump, pode trazer alguma mudança nessa situação e nessa avalanche de tarifas e também de sanções impostas ao Brasil, porque até o momento eles não conversaram diretamente. Até o momento, apenas interlocutores, em alguns momentos, poucos momentos conversaram, e quem tem conversado muito mais com o governo Trump é Eduardo Bolsonaro, não o governo Lula e sua equipe para tentar demover Donald Trump da ideia de aplicar tarifas ou de manter as tarifas em 50% e também de retirar essas sanções que foram impostas por causa da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ver qual vai ser a habilidade também do governo brasileiro de conseguir mudar
a cabeça do presidente Donald Trump, ou se também pode ser, Muri, como já aconteceu em outras ocasiões, mais um esculacho de Donald Trump. Essa conversa pode acontecer por telefone, pode ser feita sós, não falaram sobre uma conversa presencial. Parece ali apontar para uma conversa por telefone. Se for uma conversa privada, claro que a gente vai depois tentar apurar cada detalhe, não sabe exatamente como vai ser, mas a ver se também Donald Trump vai de fato conversar de forma amigável ou se ele vai simplesmente atacar o Brasil e não mudar de ideia. A gente sabe que Donald Trump é muito imprevisível, é o que todos os jornalistas que cobrem o governo Trump dizem. Ninguém gosta de fazer aposta com o governo Trump, porque muitas vezes essas apostas elas acabam mudando, que nem agora no discurso. Então, a ver exatamente qual vai ser o tom dessa conversa e se de fato isso pode trazer alguma proximidade maior ou uma reaproximação, né, nas relações entre Brasil e Estados Unidos, que tem esses 200 anos aí de relação muito próxima e que nesse momento é um momento de relações estremecidas. Eu volto com você, Mouri. Perfeito, Pri. Obrigada, viu, pelos detalhes. Qualquer novidade é só nos chamar, assim como a Mari Janjaco, a gente vai ficar conectado com vocês, atualizando agora nessa expectativa de quando que deve acontecer essa reunião. Obrigada, viu, pelas informações.